Olá, sejam bem-vindos para mais um devocional, mais um tempo aqui, onde Deus dá a oportunidade de a gente compartilhar a palavra, ler e aplicá-la nas nossas vidas. Hoje a gente vai falar sobre Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. A gente vai falar exatamente sobre Tiago, né? Mas a gente vai falar sobre uma carta que Tiago escreveu para as igrejas ali que estavam dispersas em Jerusalém. E esse livro, essa carta de Tiago é espetacular, né? Porque ela nos traz muitos ensinamentos práticos, ensinamentos atuais para as nossas vidas. E ele vai falar sobre o falar, né? Ele vai falar sobre o falar. Então ele vai trazer alguns ensinamentos de como que nós devemos tratar os nossos irmãos, ou de como nós não devemos tratar os nossos irmãos. E no capítulo 3, Tiago já havia falado sobre a língua. Ele fala que a língua é fogo, ele fala que a língua é capaz de destruir uma floresta, ele fala que com a língua nós amaldiçoamos e com a língua nós abençoamos. Ele diz que uma pessoa que consegue dominar a língua, ela consegue dominar o corpo todo. E daí depois de alguns versículos no capítulo 4, ele volta a falar sobre o falar, né? Sobre a língua. E no versículos 11 e 12, Tiago nos diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, Tiago aqui ele está falando sobre irmãos que falam mal de outros irmãos. E é interessante que no versículo 7 do capítulo 4, Tiago fala sobre a questão de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E diabo, né, a palavra diabo, ela tem o significado, né, diabolos, que é difamador, aquele que fala mal, aquele que tem a mania de falar mal. E aí é interessante que Tiago está falando, né, ele está dando uma ordem aqui muito clara, né, irmãos, não faleis mal uns dos outros. E é interessante que quando a gente olha ao longo das escrituras, né, da Bíblia e principalmente no Novo Testamento, a gente vê diversos uns aos outros, né? Amai uns aos outros, exortai uns aos outros, admoestai uns aos outros e vários uns aos outros no sentido positivo. E aqui Tiago ele está usando esse uns aos outros, né, de forma negativa. E ele fala: irmãos, não faleis mal uns dos outros. E daí ele traz um paralelo aqui, né, um jogo de palavras ele faz, na verdade. E ele diz: aquele que fala mal do irmão ou julga, fala mal da lei e a julga. E daí ele fala: ó, se você julga o seu irmão, então você está se colocando acima do seu irmão. Se você julga a lei, né, você julga o seu irmão, você está julgando a lei. E se você julga a lei, você está se colocando acima da lei. E se você está acima da lei, então quer dizer que você é Deus. Mas aí ele diz no versículo 12: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. E aí quem que é esse que pode salvar e fazer perecer? Quem que é o legislador, o justo juiz? É Deus. Ele é o único que pode nos julgar, ele é o único que pode nos condenar. Nós não podemos ficar falando mal uns dos outros dentro da igreja. E aqui Tiago está falando para crente. Ele não está falando de um crente para incrédulo, ou de incrédulo para incrédulo, de incrédulo para crente, não. Ele está falando de dentro da igreja. Porque provavelmente, se ele está falando isso aqui, provavelmente não, muito é certo, né? Se ele está falando isso aqui, é porque pessoas estavam falando mal umas das outras. E isso não pode acontecer dentro da igreja. Porque como eu falei no início, essa questão de falar mal, né, esse difamar, está ligado com o diabo. E nós nunca nos parecemos tanto com o diabo quando nós falamos mal uns dos outros, quando nós falamos mal dos nossos irmãos, porque é o diabo que está acostumado a fazer isso, na verdade. Ele que está acostumado a nos acusar diante de Deus, mas graças a Deus que nós temos um advogado junto ao Pai, junto a Ele, né, que é Jesus Cristo. Então que nós não possamos falar mal uns dos outros, não possamos julgar uns aos outros. E em Mateus capítulo 7, Jesus fala isso, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o modo em que julgares, vocês também serão julgados. Então, que nós não possamos falar mal dos nossos irmãos, que nós não possamos julgar os nossos irmãos, mas que nós possamos amar, cuidar, aconselhar, exortar, que isso sim
é da vontade de Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós não possamos falar mal uns dos outros, mas nós possamos falar palavras que edifiquem, palavras que trazem esperança, salvação e confiança no Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém.